Nós nos preocupamos muito com as influências externas na vida dos nossos filhos, com as companhias que eles estão andando, os amigos que eles estão se relacionando, o que eles estão aprendendo lá fora. E muitas vezes nós deixamos de olhar para a forma que nós estamos agindo com eles. Quanto nós somos prejudiciais para os nossos filhos. Quando a gente quer ocupar um lugar que não é nosso, a gente acaba trazendo muitos problemas na vida deles. Eu escuto muitas mães dizerem assim: eu sou a melhor amiga do meu filho. Pais que dizem: eu sou o melhor amigo do meu filho. E nós devemos entender que essa posição de melhor amigo não cabe a nós. Cada um tem que ter o seu nível de hierarquia e de posição. A posição de melhor amiga, melhor amigo, é para melhor amiga e melhor amigo. Agora, a posição de pai, a posição de mãe, só você pode ocupar. E você deve se colocar nessa posição, com um nível de autoridade. E autoridade não é autoritarismo. A autoridade é algo conquistada e não imposta. É isso que a gente precisa trazer, clareza e luz na educação dos nossos filhos. Entender o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comunicando com os nossos filhos. E geralmente tudo que ele viu, ouviu ou sentiu, que mudou a vida dele, que transformou ele em quem ele é hoje, nos comportamentos que ele tem hoje, na forma que ele pensa hoje, fomos nós que colocamos isso na cabeça deles. E por isso eles agem dessa forma, se comportam dessa forma, pensam dessa forma, são assim. Porque nós colocamos isso neles. Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro também é a questão que a gente usa muito e a gente se confunde nisso, que é a questão da liberdade, da intimidade, do relacionamento. Ter relacionamento, a gente pode ter relacionamento com qualquer pessoa. Agora, gerar intimidade é diferente. Da liberdade também. Vou dar um exemplo aqui de intimidade. Intimidade é quando eu chego pro meu filho e falo assim: filho, eu amo muito você. Você é muito importante para mim. E por isso, meu filho, eu gostaria de te explicar certas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? A questão de tomar sol. 15 minutos de sol por dia. Quando eu chego pro meu filho e eu falo assim: filho, você precisa tomar sol todos os dias, porque isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer bem para os teus ossos, isso vai fazer bem para você adquirir a vitamina que você precisa, principalmente a absorção da vitamina D. Ela é muito condicionada à quantidade de sol que você toma. E eu explico essas coisas para ele. Eu ainda explico para ele que eu falo: olha, quando você correr, você não vai cair e quebrar o braço. Se você cair, você não vai se quebrar todo, porque os seus ossos estão fortes. Então, se você quer ser uma pessoa que não vive engessado, você precisa tomar sol. E eu criei consciência nele. Através dessa conversa de intimidade. Eu criei uma consciência nele para que ele venha a tomar sol, porque ele entendeu que é importante para ele. Agora, uma mãe autoritária, ela fala assim: vai ficar 15 minutos no sol. E aí ele fala assim: não, mas eu não quero ficar. Você vai ficar porque eu mandei. Mas por que, mãe? Porque sim. Porque eu mando e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso é um comportamento errado. Ele pode até ir por obediência, mas ele não sabe o que ele está fazendo ali. E isso é prejudicial para ele, porque quando ele cresce, ele começa a obedecer ordens que ele nem sabe por que serve, para que é aquilo, se aquilo está certo mesmo. Então, ele acaba não desenvolvendo essa capacidade de pensar: será que isso aqui é bom mesmo? Por que eu deveria fazer isso? E ele vai para onde a maioria está, que é o que a gente vê hoje, o efeito manada. Muitas pessoas fazem coisas e você fala: por que você fez? Ah, porque todo mundo estava fazendo. E na verdade não é assim que a gente deve se comportar. Nós somos seres individuais, temos a capacidade de pensar e decidir. E é importante que a gente decida pelo certo quando a gente entende o porquê a gente tem que fazer isso. Por exemplo, um erro muito grande que eu tive e que eu acredito que muitos pais também já cometeram é falar assim para o filho adolescente: filho, quando você quiser experimentar algum tipo de droga, alguma coisa, alguma substância química, álcool, sei lá o quê, você me fala que eu quero que você use em casa. Como se isso fosse impedir ele de se tornar um viciado. Esse negócio de querer, a proteção. Por que a gente vai expor o nosso filho a isso? Falando pra ele: olha, filho, quando você quiser usar uma droga, tá? Você me avisa, a mãe vai comprar, eu vou colocar aqui e você vai usar na minha frente, tá? Gente, isso não vai impedir o filho de se tornar um drogado, um viciado. E o que é o certo, o comportamento? O que seria o certo? Não é isso que a gente tem que fazer. Do mesmo jeito que eu errei, eu tô aqui falando pra vocês que foi
Uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, dos meus filhos chegarem a falar que quero usar alguma coisa. Não aconteceu, nunca me falaram nada. Até porque não tem graça usar droga com a mãe. A graça tá em usar com os amigos, né? Eu nunca vi alguém que usou sozinho. Todo mundo que usou pela primeira vez foi usar com os amigos. É raro aqueles que se esconderam para usar sozinho ali, de curiosidade mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro são os perigos que nós mesmos causamos para os nossos filhos. A partir do momento que a gente conscientiza ele, falando, filho, olha, por que um dependente químico usa droga? Por que uma pessoa usa droga? Ela usa droga porque ela tem alguma coisa, algo que a incomoda, algum distúrbio, alguma coisa, que ela precisa anestesiar. Ela precisa sentir prazer usando essa substância. Então, essa pessoa, meu filho, é uma pessoa que ela precisa o tempo todo sentir prazer. E aí ela acaba destruindo a vida dela, porque todos nós sabemos que a droga é destrutiva, e ela acaba destruindo a vida dela porque ela precisa daquele prazer pra tampar ali um buraco que às vezes nem ela sabe o que é. Então, meu filho, sempre aprenda a lidar com as suas emoções. Quando você não estiver se sentindo bem, a gente pode conversar, a gente resolve, tentar entender aquilo que te incomoda, para você nunca querer experimentar esse tipo de coisa. E mostrar para eles, porque eu, ao mesmo tempo que eu falava para os meus filhos assim, se você quiser usar alguma coisa, você pode usar aqui, fala para mim que eu te mostro, eu não quero que vocês usem na rua. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fazia? Eu trazia filmes, vídeos, coisas, imagens que mostrava para eles, olha aqui, é uma pessoa que usa droga, como ela fica, olha aqui, ó. Só que eu não tinha a consciência de explicar para os meus filhos o porquê a pessoa começou a usar droga, o porquê ela desenvolveu isso. E hoje eu tenho essa consciência, hoje é diferente para mim. Então, por isso que eu tô aqui para falar isso para vocês. Muitas vezes os nossos filhos vão para um caminho errado por nosso comportamento, por aquilo que nós colocamos para eles. E eles enxergam a gente, de certa forma, como uma autoridade na vida deles, né? Então, muitas vezes eles acatam aquilo que a gente está falando. Na maioria das vezes eles acatam, consciente ou inconscientemente, eles estão absorvendo ali o que a gente está falando. E principalmente quando a gente fala assim, ai menino, você é muito burro mesmo, você não vai ser nada na vida. Isso entra neles de uma certa forma, que eles passam a se comportar dessa maneira. Acreditando que eles não são nada, que eles não são ninguém, que eles nunca vão se dar bem, ou comparando eles com aquele parente, você vai ser igual fulano, fulano não presta, você também não vai prestar, porque olha, é bem parecido. Quando a gente coloca o nosso filho nessa situação, nessa condição, a gente já destruiu a vida deles. A gente está acabando com eles e a gente não se dá conta disso. Uma coisa que é bastante importante quanto à explicação também, a gente dar a satisfação para os nossos filhos. Quantas vezes eu falei assim, eu não vou dar satisfação para filho nenhum, eu não tenho que dar satisfação, e eu tenho sim, gente, eu tenho que dar satisfação, porque eu preciso criar um ser humano consciente. Por exemplo, o que aconteceu no passado? O meu filho, ele veio me pedir para comprar alguma coisa para ele, o meu mais velho, e eu falei assim para ele, não vou comprar que eu não tenho dinheiro. E no mesmo instante, eu fui e comprei um shampoo de R$600, porque eu comprava e dividia com as meninas na faculdade. Só que eu nunca cheguei pro meu filho e falei, olha, eu vou comprar esse shampoo aqui, é um shampoo caro, meu cabelo é um cabelo fino, meu cabelo só se dá com esse shampoo. Eu nunca expliquei isso pra ele. E eu achava que eu não tinha que explicar, porque eu falava assim, quem trabalha sou eu, quem se lasca sou eu pra ganhar dinheiro, eu que me sustento, eu tenho que ficar dando satisfação pra filho. Só que não é bem assim, não é bem assim. Quando meu filho veio questionar, ele falou assim, você fala que não tem dinheiro pra me dar tal coisa, mas comprou um shampoo de 600 pau. E o que eu respondi pra ele nessa hora? Não se mete na minha vida, eu não tenho que te dar satisfação. Não é você que trabalha, sou eu que trabalho, eu tenho meu dinheiro, o cabelo é meu, eu compro o que eu quiser. Se eu quisesse gastar 1 milhão, eu gastava, o problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Essa foi a resposta que eu dei. Quando, na verdade, eu deveria ter chamado ele, isso só fez ele aumentar a raiva que ele tava de mim. Eu deveria ter chamado ele e falar assim, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. O meu cabelo só se dá com esse shampoo. Ele é um shampoo caro, mas eu não vou gastar R$600 sozinha. Eu vou dividir com as meninas da faculdade, vai dar um pouquinho para cada uma. E é um shampoo que vai durar eternamente, porque ele é de 1 litro, enfim. Eu deveria ter explicado isso para ele, falado, olha, eu gostaria de dar o que você quer, mas agora eu não tenho condições de dar o que você quer. Assim que eu puder, eu dou o que você quer, o que você precisa, mas assim, agora não vai dar. Num outro momento eu dou. Gente, ia mudar completamente essa comunicação da gente. Mas a gente tretava muito, eu e ele. Por quê? Porque eu não sabia me posicionar. Em primeiro lugar, eu não sabia me posicionar como mãe, como autoridade. Eu era autoritária, eu mandava e não dava explicação para ele. Isso fazia com que ele pegasse ranço de mim. Ele não entendia o meu comportamento, eu também não entendia o comportamento dele e a gente tinha um problema muito sério de comunicação. E hoje, o que eu quero trazer com isso aqui para vocês? Para que vocês tenham assertividade na comunicação com os filhos de vocês, porque tudo começa na comunicação.
E a comunicação que ele tem dentro de casa é que vai moldar ali quem ele é de verdade, as crenças dele. Se ele tem uma crença limitante ou ele tem uma crença de que ele é capaz, que ele vai conseguir, uma crença potencializadora. Tudo isso só depende de nós. Quando a gente fala pro nosso filho assim, eu fui tentar passar numa universidade federal, nossa, mas é a coisa mais difícil, só quem é muito CDF passa naquilo. Quando você fala isso pro seu filho, você já matou ali aquela vontade dele estudar. Agora você, quando fala assim para ele, filho, você é capaz de passar nessa universidade. Talvez eu não tenha passado porque eu não tenha me dedicado, mas você é muito mais inteligente, você é muito mais capaz, você consegue. Eu tenho certeza que se você quiser, realmente você vai passar. Você só precisa se dedicar. Quando você fala isso pro seu filho, você cria nele o desejo e a confiança de fazer algo melhor, de conquistar grandes coisas. Porque é um grande passo entrar numa federal, né? A gente sabe que realmente não é fácil, mas é possível. E se alguém conseguiu, o seu filho também consegue, porque ele também é capaz, ele também pode. E ele só precisa do quê? Que você acredite nele, que você fale palavras de afirmação para ele. E não confundir a intimidade com a liberdade. Porque liberdade, geralmente ela vem com um certo desrespeito ali atrelado nela. Então é aquela coisa de você falar assim, filho, você precisa fazer isso aqui. Eu faço se eu quiser. Isso é uma liberdade desrespeitosa. Eu faço se eu quiser, ou se eu quiser, você não manda em mim. Isso ele está tendo uma liberdade. Agora, quando ele enxergar uma autoridade em você e não um autoritarismo, ele vai começar a te tratar com aquele respeito e ter um relacionamento de intimidade. Um relacionamento onde ele não quer te ferir, ele não quer te magoar. Ele não vai fazer coisas para te magoar. Uma coisa que é muito importante também a gente mostrar para os nossos filhos acerca da liberdade é que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo nós podemos fazer. E a liberdade, às vezes, ela não é tão boa assim. Porque se você pensar, imagina se jogando bola num topo de um prédio sem parede, sem proteção nenhuma. Você está muito vulnerável ali. A você cair, a você sofrer, porque você não tem nenhuma proteção. Mas quando você tem as paredes, você pode jogar, correr, pular, fazer o que você quiser, porque você está protegido pelos limites. Então é muito importante nós colocarmos limites na liberdade dos nossos filhos. Entendendo que a liberdade sem limites, ela é muito perigosa. Nós precisamos colocar esses limites para eles, com amor, com sabedoria, explicando, dando sim a satisfação. Muitas vezes eles não vão entender, não vão aceitar. Na verdade, muitas vezes eles não vão aceitar, entender eles vão. Então, coloca para eles esses limites. E se eles não aceitarem hoje, quando eles crescerem um pouquinho mais, quando eles entenderem, eles vão aceitar. Mas não deixa de colocar os limites, porque nós não fomos chamados para viver uma vida livre. Nós não somos livres para fazer aquilo que nós queremos. Nós somos livres para fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós somos chamados para fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer fazer. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa, o nosso instinto, ele é apressadamente corrupto. Mas a nossa essência, ela é pura, a nossa essência, ela é verdadeira e é isso que a gente tem que trabalhar. A nossa essência é assertiva e a gente consegue. E se você tem alguma dúvida sobre a intimidade, o relacionamento, a liberdade, a permissividade, a punição, qualquer coisa que você quiser falar sobre isso comigo, questão de autoridade, autoritarismo também, eu estou aqui para te atender. E eu tenho a plena consciência de que eu errei bastante, mas eu acertei bastante também. Então, que o nosso saldo seja sempre positivo, porque nós vamos errar, mas que a maioria seja de acertos, para que a gente mantenha esse saldo aí positivo. E se você precisar de alguma ajuda, é só me chamar no direct, que eu estou aqui para te servir.